Bom dia, irmãos. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Antes das perguntas do questionário, gostaria de começar com alguns versículos que mudarão vosso conhecimento bíblico, por se tratar de revelação de mistério. Vejamos. Versículo número 1. Livro de Jó, capítulo 14, versículo 1. O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Este versículo projeta outro sentido oposto, mas verdadeiro. Haveria o homem que não nasceria da mulher? Sim, haveria, mas não houve. Se Adão e Eva não pecassem, os seus filhos não nasceriam da mulher, no caso Eva, e teriam muitos dias de vida, teriam longevidade, não teriam inquietações, pois teriam paz e seriam puros. Versículo número 2, Jó, capítulo 14, versículo 4. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Infelizmente, irmãos, nós somos impuros. Versículo número 3, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Irmãos, se o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus é um espírito, e espírito não possui sexualidade, é lógico que o homem, no caso Adão, não teria sexualidade, também assim como a mulher Eva. Macho e fêmea, no plano de Deus, teria outro sentido, o sentido de complemento, acompanhamento, cooperação, parceria. Na maldição de Deus, macho e fêmea teriam o sentido de animal, de sexualidade. Segundo os botânicos, alguns vegetais possuem sexo masculino e sexo feminino, e não têm sexualidade. Versículo 4. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Fala o Senhor: frutificai-vos e multiplicai-vos. Irmãos, frutificação é um tipo de reprodução assexuada, isto é, sem sexualidade. A multiplicação seria por frutificação espiritual, não reprodução sexual. Não existe frutificação sexual, é inconcebível. Versículo número 5, Gênesis capítulo 5, versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e o chamou seu nome de Sete. A propósito, Deus deu esse nome a Sete porque ele nasceu no 7º dia da semana. O nome dele poderia ser sábado, mas Deus preferiu 7. Sete, assim como seus irmãos, Caim e Abel, nasceram semelhantes a Adão, e não mais a Deus, porque ao pecar, Adão deixou de ser semelhante a Deus. Adão, que tinha uma imagem pura e espiritual, passou a ter uma imagem imunda e animal, por causa do pecado. Vamos agora ao questionário. Questionário de reflexão para o entendimento bíblico que está em mistério. Pergunta número 1. A natureza física de Adão e Eva era pura, perfeita e divina, semelhante ao Espírito de Deus. Você se julga ser semelhante fisicamente a Deus? Não, nós não somos fisicamente semelhantes a Deus. Pergunta 2. Como poderiam ser semelhantes fisicamente a Deus se Deus e os anjos são espíritos
espíritos não possuem sexualidade. Adão e Eva eram semelhantes fisicamente a Deus, integralmente. Então, não teriam sexualidade. Pergunta número 3. Por que os filhos de Adão e Eva não nasceram fisicamente semelhantes a Deus, se a natureza humana de Adão foi criada à imagem e semelhança de Deus? Gênesis, capítulo 5, versículo 3. Porque ao pecar, Adão e Eva deixaram de ser semelhantes a Deus. E seus filhos passaram a ser semelhantes a Adão. Pergunta número 4. Se Adão e Eva eram fisicamente semelhantes a Deus e não teriam sexo, como nasceriam seus filhos? Vários seres vieram à Terra e não nasceram da mulher. Gigantes, filhos de Deus, Melquisedeque, vieram ao mundo e não nasceram da mulher. Pergunta número 5. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Na sua opinião, o que Deus quis dizer com isso? Porque o sexo foi gerado pelo pecado, e o pecado é do maligno. Pergunta número 6. Na sua opinião, Deus criou o sexo ou o sexo foi gerado pelo pecado? Na minha opinião, o sexo foi gerado pelo pecado. Você concorda que o sexo foi gerado pela carne corrompida, que a carne corrompida foi gerada pelo pecado e que o pecado foi gerado pela desobediência de Adão e Eva e que a desobediência de Adão e Eva foi influenciada por Satanás? Concordo. Pergunta 8. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para quem o achasse não o ferisse. Gênesis, capítulo 4, versículo 15. Já viviam na terra gigantes e filhos de Deus, enviados por Deus. Provavelmente Deus livrou Caim dos gigantes, que tinham índole agressiva. Pergunta número 9. Chegando em Nod, terra vizinha do jardim do Éden, Caim conheceu sua mulher, que lhe concedeu um filho, e que se chamou Enoque. Qual a origem desta mulher? Os gigantes vieram à terra na forma humana de homens e de mulheres. A natureza dos gigantes era sobrenatural. Por isso, ao chegarem na terra, tornaram-se gigantes. E Caim conheceu uma mulher gigante, que lhe concedeu um filho chamado Enoque, que também seria um gigante. Pergunta número 10. Naquela época, Gênesis capítulo 6, versículo 4. Naquela época existiam gigantes na terra. Qual é a origem desses gigantes chamados Nefilins? Já foi dito na resposta anterior que eles vieram na forma humana de homens e de mulheres. Pergunta número 11. Capítulo 6, versículo 4. Existiam também os filhos de Deus na terra. Quem seriam esses filhos de Deus? Os filhos de Deus foram enviados por Deus para a procriação da humanidade, na forma humana de homens. Somente homens.
Eles não eram gigantes, mas tinham uma natureza sobrenatural. E ao ter filhos com as filhas do homem, esses filhos se tornariam gigantes, como está escrito na Bíblia. Pergunta número 12. Deus se arrependeu de ter criado o homem sobre a terra. E se Deus não tivesse criado o homem sobre a terra, uma vez que ele se arrependeu, onde nós estaríamos em espíritos? Isaías capítulo 14, versículo 12. Deus falando com Lúcifer. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Debilitavas, então, no sentido de cativava as nações. Nações seriam os filhos de Deus, nós. Lúcifer, ele tinha facilidade de persuadir. Ele persuadiu e perverteu um terço dos anjos que foram mandados para o inferno e se transformaram em demônios. Ele persuadiu os querubins, que seriam 3 com ele. Os outros querubins, que têm o sinal da besta, e que sairão, um sairão do mar e o outro sairá da terra, que forma a trindade satânica. Lúcifer perverteu uma parte dos filhos de Deus, que não foram mandados para o inferno. Deus está enviando todos os filhos de Deus para serem provados e destinados ou para o inferno ou para o céu, ou para a morte eterna ou para a vida eterna. Quando não houver um filho de Deus para vir à terra, então virá Jesus Cristo para resgatar a sua igreja. Irmãos, no mundo em que vivemos, mundo já no maligno, no tempo que estamos, tempo de peste e tribulações, nada melhor do que a palavra de Deus para nos acalmar e nos direcionar para a nossa salvação. E direção aqui na terra. Tem alguns versículos, aliás, uns salmos, né? Salmos e provérbios, que eu gostaria de ler para vocês. Vamos começar. Salmo 7, versículo 12. Se o homem não se converter, Deus afiará sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. Provérbios 1, versículo 23. Convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Provérbios 1, versículo 31. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente, e estará descansado do temor do mal. Provérbios 3, versículo 1 e 2. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Provérbios 3, versículo 7. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios 10, versículo 14. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca dos tolos é uma destruição.
Provérbios 28, versículo 11. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é entendido o examina. Romanos 6, versículo 23. Romanos 6, versículo 23. Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Senhor. Segunda São João, capítulo 1, versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem ao Pai como ao Filho. Então é isso, irmãos. A palavra de Deus é a melhor coisa para a nossa vida, para nos encaminhar, para nos guiar, para nos guardar, para nos fortalecer. Estamos aqui para sermos provados e os nossos destinos serão consumados. Então, meu Pai, ninguém vai ao Pai senão pelo Filho, e ninguém vai ao Filho senão pela palavra do Espírito Santo. Quero desejar a vocês, a todos vocês, um Feliz Natal, apesar de um ano triste, perdemos amigos, parentes, mas a vida que segue, temos que ter confiança em Cristo. Que a paz de Deus seja convosco. Glória a Deus. Até o próximo encontro. O próximo encontro será sobre o dilúvio. Mistério do dilúvio. Só para vocês terem uma introduçãozinha, eu quero dizer a vocês que antes do dilúvio não existiam animais mamíferos no mar. Então, no próximo vídeo, veremos o que aconteceu. Tenham um bom final de ano e que Deus seja convosco.